Jesus Cristo, quando estava subindo para o céu, Ele prometeu que enviaria o seu Espírito Santo para que esteja conosco e seja o nosso guia. Mas a questão é, como recebê-lo e como ser cheio do Espírito Santo? Por isso, fica comigo neste vídeo que você vai entender isso com as 3 dicas muito poderosas que eu vou te passar aqui. Olá meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Se você não me conhece, eu sou Jeremias Elias e eu estou aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos faz sentir a presença de Deus, ele que nos controla, ele que nos guia dia após dia. Mas nem todos têm esse privilégio de ser cheio de Espírito Santo. Nós sabemos que no princípio Deus criou os céus e a terra e tudo que há nela, fez o homem e a mulher e os colocou no jardim do Éden e ordenou a eles que não comessem o fruto que está no meio do jardim. Mas o homem e a sua mulher foram desobedientes, comeram o fruto e assim acabaram cometendo o pecado, desobedecendo a Deus. E como consequência, Deus expulsou-lhes da sua presença. Mas Deus não nos fez para nós estarmos distante dele. Por esta razão, ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, ao mundo para salvar aquilo que havia sido perdido. Mas acontece que quando Jesus chegou na altura de ele ter que se despedir dos seus discípulos, quando ele viu que já estava quase ele ter que sofrer e depois subir para o Pai, ele despediu dos seus discípulos. E os discípulos ficaram muito tristes. Mas Jesus disse que eu não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito Santo para que esteja convosco. Por esta razão, neste vídeo nós vamos saber como receber o Espírito Santo e como ser cheio dele e sentir a presença de Deus. Por isso preparei aqui 3 dicas muito poderosas que nós podemos usar para ser cheios do Espírito Santo. A primeira dica é arrepender-se e ser batizado. Atos capítulo 2, versículo 38 diz o seguinte: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Assim como diz a palavra do Senhor. Essa foi numa altura em que Pedro estava pregando para várias pessoas e algumas pessoas perguntaram como é que poderiam ser salvas. E é daí que Pedro respondeu: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. É bom prestarmos atenção neste trecho. Não adianta só ser batizado, mas não arrepender-se. Afinal de contas, o que é arrepender-se? Arrepender-se é deixar de fazer coisas erradas que fazia antes. Já depois de deixar de fazer essas coisas, o passo a seguir será de realizar o seu batismo. E quando for batizado, com certeza Deus enviará o seu Espírito Santo para que esteja consigo. Esse é o primeiro passo para nós sermos cheios de Espírito Santo. Porque se nós não marcarmos esse passo, nós não receberemos o dom do Espírito Santo. Notemos que também Jesus, quando foi batizado, desceu o Espírito Santo em forma de uma pomba e foi pousar no seu ombro. Por esta razão, nós também, para sermos cheios de Espírito Santo, nós precisamos ser batizados. Mas antes de sermos batizados, precisamos de nos arrependermos de todas as coisas erradas que nós praticamos. A segunda dica é cultivarmos o nosso relacionamento com Deus. Como cultivarmos o nosso relacionamento com Deus? Nós precisamos que Deus esteja conosco, precisamos que o Espírito dele esteja conosco. Mas também não basta só Deus estar conosco, o Espírito dele estar conosco, se nós próprios não procuramos a Ele. A palavra do Senhor, que está em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte:
Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Neste caso, se nós queremos manter o nosso relacionamento com Deus, nós devemos nos aproximar dEle. E assim Ele também nos aproximará de nós. Nós devemos procurar a Ele e Ele também procurará de nós. E como é que nós devemos cultivar esse relacionamento com Deus? Praticando duas coisas. E quais são essas coisas? Ler a Bíblia e orar. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos falando com Deus, porque a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, é a palavra de Deus. Neste caso, quando nós lemos, é Deus falando conosco, Deus falando com os nossos corações. É de frisar que dentro da Bíblia nós vamos encontrar palavras que vão tocar com o nosso coração, palavras que vão falar sobre o nosso caráter. É nesse sentido que nós devemos ouvir a palavra, nos arrependermos e sermos batizados para recebermos o dom do Espírito Santo. E quando nós oramos, somos nós falando com o próprio Deus. Até o próprio nosso Senhor Jesus Cristo sempre mantinha essa comunicação com o Pai. Ele acordava de madrugada, às vezes ia no sítio isolado para poder orar a Deus. Ele orava no meio da multidão. Ele orava vários sítios que era para ele manter a sua comunicação com Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós devemos cultivar a nossa comunicação, o nosso relacionamento com Deus, orando e lendo a Bíblia. A terceira dica que nós podemos praticar para podermos ser cheios de Espírito Santo é louvar a Deus. Vamos ler a palavra que está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Este trecho fala de algo que aconteceu com Saul e Davi. Saul era o rei de Israel, mas o Senhor Deus decidiu ungir Davi como o próximo rei de Israel. Quando Davi foi ungido, o Espírito de Deus saiu de Saul para Davi. Neste caso, quando o Espírito de Deus saiu de Saul, foi mandado um espírito maligno para ele. E sempre que o espírito maligno entrava dentro de Saul, Saul ficava atormentado, ficava perturbado. E para ele ficar bem, Saul mandou chamar Davi para poder tocar a harpa, e sempre que Davi tocava a harpa, ele melhorava. Notemos que aqui Davi, que tinha o Espírito Santo, tocava a harpa para um homem que tinha o espírito maligno. E o homem que tinha o espírito maligno, o espírito não aguentava. Logo, o espírito saía de Saul. E nós também, para os espíritos maus saírem de nós, os espíritos maus saírem da nossa casa, saírem da nossa mente, nós devemos louvar a Deus. Porque através do louvor, muitas coisas se quebram. Assim como Paulo, quando estava na cadeia, ele louvava a Deus e as cadeias se quebraram. Por isso, nós também devemos louvar a Deus para que muita coisa se quebre, muita coisa seja libertada, inclusive nós próprios. Nós estaremos nos livrando do mundo e nós acabaremos sendo cheios de Espírito Santo. Por isso, pratique estas 3 dicas. Arrependa-se, seja batizado, cultive o relacionamento com Deus e louve a Deus. Se você gostou destas dicas, deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Clica aqui embaixo e ativa o sino de notificações para você não perder os próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Muito obrigado por assistir. Eu fico por aqui. Que a graça e paz do Senhor esteja com todos nós.